Boa noite e shalom a todos. Você está na página Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, e também no canal Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai. Vamos dar continuidade em uma mensagem especial, onde nós estamos falando sobre religiosidade e espiritualidade. Qual é a diferença? Hoje nós vamos para a segunda parte do subtema que temos dentro deste ensinamento, que tem como título o Sinai, um estilo de vida divino e não uma religião. A proposta deste ensinamento é mostrar, para mim, para você, é comentar, mostrar que o que Deus entregou ali no Monte Sinai não foi uma religião, não foi uma religiosidade. O que Deus entregou no Sinai foi um estilo de vida, né? Foi um estilo de vida e não uma religião. E que nós vimos aqui, né, que o que foi entregue ali no Sinai foi algo incomum. Foi algo que Deus não deu para nenhum povo da terra, nenhuma religião, nenhuma expressão religiosa recebeu das mãos de Deus aquilo que Deus entregou para Moisés ali no Sinai. Então, queridos, a proposta deste ensinamento é né? Mostrar que ali no Sinai, Deus, ele entregou não uma religião, mas um estilo de vida divino, né? Uma forma de viver. Então, este é o assunto que nós vamos estar abordando aqui hoje. Bom, primeira coisa que eu quero comentar aqui hoje, né, é o seguinte, é que ali no Sinai, Deus entregou uma Brit. O que significa Brit? Significa aliança. Ali no Sinai, Deus estava fazendo uma aliança com o povo. Estava fazendo uma aliança com o povo que ele separou, com o povo que ele escolheu, com o povo que ele nomeou para ser luz para as nações. Or Hagoim. Então, Deus estava fazendo da nação de Israel luz para os gentios. Luz, né? Para os goim, ou os gentios, luz para os gentios. Então, por isso ali, Deus estava entregando uma aliança e não um sistema religioso. Deus estava entregando um estilo de vida e não um sistema religioso, não um código religioso, um conjunto de dogmas religiosos para um povo. Então é muito importante eu e você entender isso. A palavra-chave do Sinai é Brit. Então, quando a gente vai ler Êxodo 20, Êxodo 19, que fala, né, da entrega da Torá lá no Sinai, tem uma palavra que aparece repetidas vezes e que precisa da nossa atenção, que é a palavra Brit, que quer dizer aliança. Diferente das religiões organizadas, a aliança implica em relacionamento e não em um código de religioso elaborado por um sistema, por um conjunto, né, de pessoas, um clero, vamos dizer assim, uma convenção, né? Não. Deus, ali no Sinai, ele entrega uma aliança, ou uma Brit, que tem a ver com relacionamento, né? E não com um concílio,
né? E não com um conjunto de normas, mas com um relacionamento. Compromisso e responsabilidade mútua. Então, na aliança, sempre tem o quê? Duas partes. A parte divina e a parte humana. O Senhor e os servos. O Criador e a criatura. Então, uma aliança é como se fosse um casamento, um pacto. O que é um casamento? É um pacto entre um homem e uma mulher, aonde ambos têm a oferecer e para usufruir daquilo que ambos têm a oferecer um ao outro, eles fazem uma aliança. Então, o homem tem o que oferecer para a mulher e a mulher também tem o que oferecer para o homem. A mulher tem seus deveres, obrigações e privilégios dentro de uma aliança, assim como o homem também tem seus deveres, obrigações e privilégios dentro de uma aliança, dentro de um casamento. Dentro da configuração religiosa, né? Também, da mesma forma, nesta aliança que Deus faz com o povo tem seus deveres, tem suas obrigações, mas também tem os seus direitos e promessas. Deus, ele entra com as suas promessas. Deus, ele entra com a parte dele na aliança, as promessas futuras de um redentor, de um remidor, de alguém que o salvaria, né? Que salvaria o homem das suas misérias, dos seus pecados, mas, né? E ele promete na sua fidelidade cuidar, prover, abençoar, mas o povo tinha seus compromissos e suas obrigações. Então, queridos, a responsabilidade dentro da aliança é mútua. O Eterno está dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que vos tirei da terra do Egito, né? Então Deus estava entregando um estilo de vida para o povo. Deus estava entregando a Torá, que são as suas instruções. Nela está contida um estilo de vida. E é muito importante eu e você entender isso. No Talmud, que é um livro de muita importância dentro do judaísmo, né? Que é do Shin 40b, aprendemos que o estudo só tem valor quando conduz à prática. Isso reforça que a Torá não foi dada como teoria, mas como vida vivida. Então, meus irmãos, o Talmud ensina essa verdade, né? Que o estudo ele só tem valor quando ele é praticado, quando ele conduz a pessoa à prática, né? E foi isso que o Eterno deu, ensinos, né? Porque Torá é instrução. Quando Deus entrega no Monte Sinai as tábuas mas alguns ensinamentos para Moisés, né? Deus estava entregando a Torá. Torá significa instrução, ensino, que só valeria e teria valor quando colocado em prática. Israel tinha a incumbência de aprender e colocar em prática, porque só assim o ensino da palavra do Eterno tem valor na vida do ser humano, quando ele aprende e coloca em prática. Isso reforça que a Torá não foi dada como teoria, mas como um estilo de vida prático, para ser vivido. Então Deus estava passando para o povo não apenas uma religião. Deus estava passando para o povo um conjunto de regras, de normas, de instruções que precisavam ser aprendidos e colocados em prática. Porque de nada adianta para o ser humano admirar, gostar,
aplaudir, achar bonito a palavra de Deus. Só vai surtir efeito na vida do ser humano quando ele ouve a palavra e a pratica. Né? Yeshua disse isso. Yeshua disse: bem-aventurado é aquele que ouve a palavra e a pratica. Ele falou que compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a rocha. Ao passo de que aquele que ouve a palavra de Deus, gosta dela, acha ela bonita, admira a palavra, mas não coloca em prática, não pratica ela, não guarda, não cumpre, é semelhante ao homem que constrói a sua casa sobre a areia. E nós sabemos muito bem o que é construir uma casa sobre a areia. É construir algo que não vai durar. É construir algo que não vai adiante. É construir algo que está fadado ao fracasso, à queda e à destruição na primeira tempestade. Então, só teremos êxito. O ser humano só tem êxito quando ele coloca em prática os ensinos da palavra de Deus. Então, foi isso que o Eterno entregou ali no Sinai, uma aliança. E dentro desta aliança, Deus faz a sua parte, mas o homem também tem que fazer da parte dele. Deus faz promessas e para usufruir dessas promessas, o ser humano tem que obedecer, praticar, guardar as palavras do Eterno, as palavras do Criador. Bom, a Torá que foi entregue ali, ela é uma instrução viva e dinâmica. Ela é um conjunto, né, de regras, de normas que o Eterno, que Deus, ele entrega para o seu povo, a fim de que o povo possa pautar as suas vidas dentro desta configuração, nessas condições, e viver de acordo não com as nações, não com o sistema religioso da época, porque na época já existia religião, já existiam religiões na época dos israelitas. Os povos das suas épocas, os egípcios, os babilônicos, né? Os povos antigos da Mesopotâmia já tinha cada um a sua religiosidade. O Egito, de onde Israel saiu, já tinha a sua religiosidade. Já tinha seu culto aos mortos. Já tinha seu culto aos deuses pagãos inventado pela mente fértil do ser humano, influenciada e inspirada por entidades malignas. Então, como que Deus queria que eles vivessem? De acordo com aquilo que ele estava passando para o povo de Israel através de Moisés, ou seja, de acordo com a Torá. O coração da Torá é os 10 mandamentos. É as 10 palavras, né? 5 regras, 10, melhor dizendo, né? 5 regras das 10 palavras, dos 10 mandamentos, e tem a ver com da relação com Deus, de Deus com o homem. E as outras 5, né, regras dos 10 mandamentos têm a ver da relação do homem com outro homem. Deus estava falando o seguinte: olha, eu vou estar dando 5 regras para vocês, mostrando 5 instruções para vocês que vocês precisam viver de acordo com elas, a fim de que vocês tenham um relacionamento bom comigo. De acordo com a minha vontade, é assim: não terás outros deuses diante de mim, não cobiçará a mulher do teu próximo, não dará falso testemunho, enfim. E 5 regras para vocês viver bem uns com os outros. Obedecendo estas 10 regras, vocês vão demonstrar amor a mim, a Deus, sobre todas as coisas e ao próximo, como a si mesmo. Porque quando Yeshua foi pegar os 10 mandamentos e mostrar eles em 2, ele falou isso: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Bom, a palavra
derivada da raiz yahar, que significa instruir, guiar, direcionar, vem então, né? Essa palavra, ela se origina e dá origem à palavra Torá. Torá vem de yahar, que significa instruir, guiar e direcionar. O que é Torá? É instrução, né? Que vem de yahar. O que é fazer yahar? É instruir alguém, né? É guiar alguém. É encaminhar e direcionar alguém em um caminho de maneira que ela possa caminhar, trilhar, andar com segurança. Yahar é isso. E da palavra Yahar vem a palavra Torá, que significa instrução, ensino do Criador. Então, o que Deus entrega lá no Sinai são suas instruções, ou seja, é a Sagrada Torá. Né? É a Sagrada Torá. Portanto, que quando você chega numa sinagoga e você vai assistir um serviço sinagogal, na hora da leitura da Torá, existe o cortejo. Existe em toda a sinagoga um compartimento de madeira fechado, muito bem lacrado, atrás do rabino, ou do rosh, ou do moré, que são os oficiantes dentro de uma sinagoga, chamado de Aron HaKodesh, ou seja, a arca sagrada. Dentro deste Aron HaKodesh, ou desta arca sagrada, existe os rolos da Torá. Existem os rolos, né, os pergaminhos, né, conservada assim essa tradição de se ler não em livros assim, né, na Bíblia assim, mas no rolo mesmo, que precisa ser desenrolado. E ali, quando vai ler a Torá, existe o cortejo, existe toda uma ritualística para tirar a Torá, ler a Torá. Antes de tirar, de ler, feitas as orações. Alguém, né, com bastante alegria, pega a Torá, abraça ela, e ali, né, o cortejo da Torá, as pessoas, aquela pessoa é entoado um cântico, cânticos de alegria por ter a Torá, por estar com acesso à Torá, por ler a Torá, pela instrução do Eterno. E ali, então, as pessoas beijam a Torá, as pessoas passam a mão, beijam, demonstrando amor, sinal de amor, de zelo, né, pela Torá, que é o quê? A instrução. Depois, segue novamente ali, né, para aquele altar sinagogal, e ali é lido a parte da Torá, a Parashá, ou qualquer um outro trecho da Torá ali, naquele dia. E se faz o comentário e volta a Torá, então, para o Aron HaKodesh, ou seja, para a arca sagrada. Isso tudo por respeito à palavra de Deus, por alegria de termos as instruções de Deus. A Torá não é um livro ultrapassado. Ela não é substituída pelo Novo Testamento. Aquilo que as pessoas chamam de Novo Testamento é uma aliança renovada sem que invalide a primeira. É como que você escrevesse uma carta para sua esposa e você faz vários comentários, várias afirmações importantes dentro daquela carta, demonstrando seu amor, seu cuidado, seu zelo por ela. E depois, mais tarde, você quer renovar tudo aquilo que está naquela carta e você escreve outra carta, não invalidando a primeira, mas reiterando tudo, só que com palavras diferentes, com método diferente, aquilo que você falou na primeira carta. Você não desfaz de tudo aquilo que você escreveu e endereçou para a sua esposa, por exemplo, na primeira carta. Então, a Torá é a primeira carta do marido de Deus
né, ao povo, à esposa, à nação de Israel, a um povo, a uma nação, a nação de Israel, na qual o Eterno mostra seu amor, seu zelo e faz promessas. A aliança renovada, ou a Brit Hadashah, que as pessoas conhecem como o Novo Testamento, não desmerece, não invalida a primeira aliança lá do Sinai. É só você ler Mateus 5, 16 até o 18, e você vai entender, pelas palavras de Yeshua, de Jesus, esta verdade, aonde ele diz: não vim abolir a Torá e os profetas, vim para complementar, vim para tornar pleno, né? A palavra que é usada dentro do grego, né, ali, que veio, foi do grego que veio. Todas essas Bíblias que nós temos em português é plerosai. O que significa plerosai? Está em harmonia com o hebraico original. Significa completar, complementar, tornar pleno. Então, plerosai não significa abolir, remover, tirar alguma coisa para acrescentar outra, não. É acrescentar algo em algo que já existe e melhorar, tornar mais claro, completar. É como um copo. Esse meu aqui está vazio, né? Mas suponhamos que ele estivesse por aqui, né? 80% com água. Então, eu quero o quê? Plerosai. Eu quero fazer plerosai aqui neste copo. Eu quero completar. Então, eu vou completar com algo que já tem. Eu vou acrescentar algo a algo já existente. Eu não vou jogar fora para colocar. Então, plerosai é completar algo. Algo que está incompleto se torna pleno. Completo. Com plerosai. Então, queridos, é isso que Yeshua veio fazer. Tornar aquilo que já existia pleno. Uma casa, ela precisa de alicerce, parede e depois a cobertura final. Ela precisa do complemento final, que é o quê? O telhado. O que adianta uma casa com alicerce, parede sem telhado? Quando chover, de nada vai adiantar aquela casa. Então, Yeshua veio colocar o telhado na construção. Yeshua veio fazer a parte do acabamento final da construção. Então, entendam isso. Bom, então, a palavra Torá, né, deriva da raiz yarar, que significa instruir, guiar, direcionar. Assim, a Torá é um manual de vida prático. Todo o aparelho que você compra, eletrodoméstico, ele vem acompanhando um manual. Todo telefone, todo aparelho de som, toda TV, ela tem um manual. Para quê? O fabricante dá um manual, dispõe do manual a fim de que aquele aparelho funcione bem, a pessoa saiba ligar, desligar, colocar em bom funcionamento aquele aparelho. Então a Torá, ela é um manual de vida prático. Quer funcionar bem? Vai para a Torá. Quer saber o que Deus quer da sua vida? Vai para a Torá. Quer saber como que você vai se dar bem no seu negócio, na sua família, na sua vida, no cotidiano, nas suas relações? Vai para a Torá. Guarda a Torá. Busque o entendimento da Torá. Porque a Torá é a base. Então, dentro da Torá estão as instruções, o manual de instrução do Criador para a criatura. Ah, mas isso é só para Israel. Não, isso é para o povo de Deus. Isso é para quem quer ter comunhão com Deus. Independente da nacionalidade. Falei aqui na live passada e volto a falar. Quando Deus desceu no Sinai, existia Israel, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, que se proliferaram dentro do Egito, e existia mais 70 nações com o povo de Israel.
Deus falou em hebraico no monte, a fim de que Israel entendesse através de trovões a sua voz. Mas a palavra diz ali, os ensinos de Êxodo 19 e 20, fala que foram colot, ou seja, vozes. 70 vozes. Isso é reiterado pelo Midrash, isso é reiterado pelo Talmud, pela lei oral. Isso faz parte da literatura judaica que fala dessas vozes que aparecem lá em Êxodo, que foram 70 idiomas para as 70 nações que estavam com Israel entender qual era a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, o Criador, para a criatura. Então, a Torá, ela é um patrimônio da humanidade e não de uma nação apenas. A Torá foi uma bênção que Deus entregou para a humanidade e não apenas uma bênção para um povo. Eu e você, se quisermos servir ao Deus de Israel, nós temos que aprender as regras que ele passou para o seu povo. Nós temos que aprender as instruções que ele deu para o seu povo, porque também somos povo. Somos enxertados na oliveira, né, que é Israel, através de Yeshua. Se você acredita que Yeshua, Jesus, é o Salvador, é o Messias, você tem a obrigação de viver como ele viveu, de guardar os ensinos dele. Em um versículo do Evangelho de João, Yeshua, ele ora pelos seus discípulos e ele pede para o Pai, né? Ele pede para o Pai que ajude os seus discípulos a obedecer a palavra, porque só aquele que ama a palavra é realmente um discípulo dele. Então, se você realmente é um discípulo de Yeshua, você vai ter que obedecer a palavra, os mandamentos. Você vai ter que guardar os mandamentos. Quem me ama, guarda os mandamentos que Yeshua falou. E qual é esses mandamentos que ele falou que guarda, a pessoa guarda? Quem ama ele guarda? Os mandamentos do Pai, porque Yeshua não criou nenhum mandamento. Mostra para mim, fala para mim, me aponte o texto onde ele criou um mandamento. Quando ele fala, ajude eles, né, a obedecer, porque quem guarda os mandamentos, esse é o que me ama. Então, guardar os mandamentos é qual mandamento? Os mandamentos do Pai. Que são, né, os 613 ensinamentos que a Torá contém. Eu tenho que obedecer 613 ensinamentos da Torá? Não, é aquilo que me compete. Entendeu? É aquilo que cabe a mim. Como homem, você que é mulher vai assistir ou está assistindo, aquilo que cabe a você como mulher. Porque nem todos os 613 são aplicáveis a todos os seres humanos. Ali tem mandamento para sacerdote, eu não sou sacerdote. Ali tem mandamento para rei, eu não sou rei. Ali tem mandamento para mulher no seu período menstrual, eu não sou mulher, não tenho ciclo menstrual. Enfim, então, queridos, entenda isso. Entenda que quando Deus, né, o Eterno, ele está falando sobre guardar os mandamentos, ele está falando daquilo que compete a cada indivíduo. Então, mandamentos para mulher, mandamentos para homem, mandamentos para pai. Nem o próprio Yeshua obedeceu, né, Jesus, nem ele obedeceu os 613 preceitos da Torá. Por quê? Porque Yeshua não foi pai, Yeshua não foi sacerdote segundo a ordem de Arão, Yeshua era do sexo masculino e não era do sexo feminino, porque tem mandamentos ali que são para mulheres. Yeshua
nunca foi marido. Existem mandamentos dentre os 613 que são para quem é marido, para quem tem uma esposa. Vocês estão entendendo? Mas a Bíblia afirma que ele foi obediente em tudo e nunca pecou e nunca desobedeceu em nada. Sim, ele obedeceu a Torá na sua íntegra, porém ele obedeceu aquilo que cabia a ele, aquele que competia a ele. Então entendam isso. Bom, a Torá, abrange todos os aspectos da existência humana. Então a Torá, ela comenta sobre tudo, direciona o homem em todos os caminhos, ela fala sobre tudo. Basta eu e você estudar. E eu quero fazer um convite para você que vai assistir esta live. Um forte abraço, querido irmão Edgar Akiva, que o Eterno te abençoe. Shalom, seja bem-vindo. Eu quero fazer um convite para você. Todos os sábados, às 10 da manhã, tem um canal chamado Canal Katuv, onde eu e mais 5 professores ensinamos a Torá todo sábado, 10 da manhã até às 11 da manhã. De 10 da manhã também até a 1 da tarde, tem um outro canal que eu também, é uma comunidade, que eu sirvo a Deus dentro dessa comunidade, chamada CISI. Procura aí, CISI, C-Y-S-I, CISI, é uma sigla. E você vai ser direcionado à comunidade israelita Sementes de Israel, aonde judeus messiânicos, pessoas que vivem de acordo com a fé judaica, a fé hebraica, a fé da Torá, que está na Torá e que ensinam a Torá de acordo com o testemunho de Yeshua. Cremos em Yeshua, cremos que Yeshua, chamado de Jesus, é o Messias, cremos que ele é o Salvador, cremos que ele é o Filho de Deus, cremos nas palavras dele, na Brit Hadashah, aquilo que as pessoas chamam de um Novo Testamento, cremos. E assim procuramos ensinar os ensinos da Torá de acordo com a vontade do Messias e o ensino do Messias que não desmerece, de forma nenhuma a Torá. Não desvincula, os ensinos deles estão totalmente harmônicos e vinculados com a Torá. Então eu te faço esse convite. Procura o canal Katuv, todo sábado, entra aí, no YouTube, e também a CISI, Comunidade Israelita Sementes de Israel. Eu ensino em ambas essas comunidades. E vamos aprender junto a Torá. Vamos aprender junto os ensinos da Torá. Sabe por quê? Porque ela abrange todos os aspectos da vida humana. A Torá ensina o homem a ser justo, ordeiro, ser bom pai, ser bom marido, ser boa esposa, ser bom patrão, ser boa empregada, ser um excelente servo de Deus. O que é justo, o que é injusto, o que você pode e deve comer, o que você não pode e não deve comer. A você santificar a sua vida dentro do aspecto corporal, físico, material, mas também espiritual. Então, a Torá, ela tem ensinos práticos para a vida do ser humano em todos os aspectos. Agora, você precisa aprender. Você precisa buscar. Você precisa procurar aprender com a Torá. Então, eu deixo aqui este convite para você, participar todo sábado a partir das 10 da manhã, nestes 2 canais do YouTube. Canal Katuv, onde eu e mais 5 professores ensinamos todo o Shabat. E também a CISI, Comunidade Israelita Sementes de Israel. Todo sábado a partir das 10 da manhã. Está aqui o convite. Bom, a Torá ensina, então, e abrange todos os aspectos da vida humana. Ela fala sobre relacionamento, justiça social,
ética, financeira, santidade pessoal, etc. O Zohar, que é um livro extremamente importante, né? Ele fala da espiritualidade entre Deus, mostrando como é que devemos relacionar com o sagrado. Ele fala sobre a relação espiritual, né, de Deus com o ser humano. Então, Zohar ensina que a Torá é um projeto da criação. Isso significa que viver a Torá é alinhar-se com a própria estrutura do universo. Então, olha que interessante que este livro fala. A Torá, queridos, ela já existia. O Zohar, ele fala que a Torá já existia. Outras literaturas judaicas também mostram, né, que a Torá é a árvore da vida. Ela estava lá no meio do jardim. E ela já existia antes da criação do homem. Então Deus criou 7 coisas antes de criar o mundo criado que nós vemos. Deus criou 7 coisas. Uma dessas coisas que Deus criou foi a Torá. Né? Então a Torá, ela já existia antes da criação do universo. Que é a Torá, relembrando, são as instruções de Deus. São os ensinos de Deus. Que ele entregou lá no Sinai. Então, a Torá entregue no Sinai, ela já regia o céu. Ela já era aplicada aos anjos, aos arcanjos, a querubins, a serafins. Ela já regia a relação entre o Pai, criador de todas as coisas, e as hostes celestiais de anjos. Então, você pensa que o mundo espiritual é sem regra? Não, não é. O mundo espiritual, ele tem regras, sempre teve. Então, essas regras, que Deus usava e usa, né? Para reger o mundo espiritual, a dimensão que está além dessa que nós vemos, Deus desce no Sinai e entrega parte dela para Moisés. Essas instruções que Deus entrega para Moisés, esse estilo de vida que Deus entrega para Moisés e não uma religião, já existia no céu. Já existia no Olam, já existia no mundo dimensional que está além deste. Já existia na criação de Deus antes do universo. Porque antes da criação, né, deste mundo físico que nós vemos, Deus já tinha criado um universo paralelo onde ele e os seus anjos, né, já tinham uma relação, já tinham um relacionamento. Então, aprender a Torá, segundo o Zohar, né, é entrar em um projeto da criação. Isso significa que viver a Torá é alinhar-se, é ajustar-se com a própria estrutura do universo. Então, por que muita gente está funcionando mal? Por que o mundo funciona mal? Porque ele está em desarmonia com as leis do universo, com a Torá, com as instruções do Eterno. Ele está vivendo ao oposto do que o manual pede. Deus mostra no manual, viva assim, e a pessoa está tentando viver de outra forma. Cada mandamento é uma expressão da vontade divina, inserida na realidade ensinada pela Torá. Então, guardar mandamento é ligar um fio de energia a Deus que vai te trazer mais luz, mais brilho, mais força, mais saúde,
mais comunhão a cada dia. Por isso é que eu e você nós precisamos procurar guardar os mandamentos. Cada mandamento que você descobre, aprende e põe em prática é um fio de luz, é uma centelha de luz a mais que se intensifica na sua vida, te tornando a cada dia mais semelhante, mais a imagem e semelhança do Criador. Entenderam? Então é isso. Então, queridos, é muito importante eu e você entender isso. Então, hoje, nós falamos aqui, né, até agora, sobre esta realidade da Brit, ou seja, da aliança. Deus no Sinai não entregou uma religião, entregou uma aliança. Né? Deus faz com o povo uma aliança. E Deus entrega ali a Torá, que é a instrução viva, dinâmica, para o bom funcionamento do ser humano. E você pode aprender, né, através das literaturas, né, e dos comentários, que não, Israel, ali no Sinai, no pé do Sinai, não tinha só uma nação, não tinha só o povo de Israel. Ali a Bíblia chama a atenção para a nação que ele escolhe, Israel. Mas existia 70 nações, um aglomerado de pessoas, de gente que estava ao lado, paralelo, junto com Israel, que saiu com Israel do Egito. Isso a Torá fala, a Bíblia fala isso. E a literatura judaica intensifica, clareia, explora mais isso, dizendo que existia 70 nações. Por que 70 nações? Lembra da Torre de Babel? Falei isso domingo passado, falo de novo. Ali na Torre de Babel, Deus confundiu a língua do homem, que era uma língua universal, uma língua só, em 70 dialetos. Então ali, aqueles povos não conseguiram ficar junto mais. Cada povo, né, com seu dialeto, se separou, se espalhou e se tornou nações individuais. Na época do Egito, da escravidão do Egito, aqueles povos, todos aqueles povos, muitos deles, parte deles, estavam ali escravizados. E quando Deus liberta os escravos de dentro do Egito, não sai só os israelitas, não sai só os descendentes de Jacó, sai todos estes povos junto com Israel, só que a Bíblia fala só de Israel. A Bíblia fala só de Israel, mas você tem que entender que junto com os israelitas tem um povo numeroso, 70 nações, 70 povos, 70 idiomas, e que a Bíblia também chama de Israel. Né? A Bíblia fala que é Israel. Chama estes povos, não chama eles por nações, mas eram 70 nações, 70 idiomas, e ali Deus fala com eles, através de 70 vozes. Cada nação entendeu a Torá, os ensinos de Deus, através do seu próprio idioma, porque Deus fez ecoar 70 vozes ali. Então, olha que interessante isso, eu saber disso. Nós sabemos disso. Então, ali, Deus entrega a Torá, que é o quê? A Torá é um estilo de vida, é um código de conduta, a instrução do Eterno, que tem a ver com, é um projeto, né, para que o homem viva bem, em harmonia com o Criador. Israel como modelo universal. Então, entenda, no Sinai, Deus estava fazendo de Israel um modelo universal. Deus estava criando uma matriz para que
outras cópias saíssem como a matriz. Entenderam? Aquelas 70 nações ali eram a cópia. Deveriam copiar a matriz. A matriz era Israel. A matriz seria o modelo israelita. O modelo universal de relacionamento com Deus partiu de uma nação chamada Israel. As 70 nações que ouviram aquilo ali deveriam se ajustar ao modelo criado por Deus, separado por Deus para ser luz das nações, que é Israel. De onde veio quem? O Messias. O Messias, Yeshua, veio diretamente de Israel. Por isso que ele disse, eu sou a luz do mundo. Por quê? Porque ele é descendente da nação que foi escolhida como Or HaGoim, luz para as nações. Então, Yeshua é também a luz do mundo, por quê? Porque ele saiu de Israel. Ele veio dos israelitas. Yeshua é um judeu, um israelita, membro da tribo de Judá. Tribo de Yehudá. Ele vem direto da tribo de Yehudá, tribo de Judá. Por isso que ele é chamado de o leão, Ari, da tribo de Yehudá. Então, Israel é o modelo. Israel bíblico, né? Lá do passado. É o modelo de Deus para as nações. Isaías 49, verso 6 diz: revela que Israel foi chamado para ser luz para as nações. Então, olha que interessante aquilo que diz Isaías, capítulo 49 e o versículo de número 6. Eu gostaria de ler, né? Eu gostaria de ler para você ver que o que eu estou falando é bíblico. Que eu não estou aqui inventando historinha de carochinha, que eu estou falando de algo bíblico. Isaías 49, versos 6. O Eterno, através de Isaías, diz assim: e declara: pouca coisa é que seja meu servo, para levantar a tribo de Jacó, e restaurar o rebento de Israel. Eu te pus por luz para as nações, para que sejas minha salvação até os confins da terra. Então, Israel é o modelo, é a luz para as nações. Quer saber o que Deus quer de todos os povos, de nós brasileiros, dos americanos, dos coreanos, dos indianos, dos africanos? Quer saber? Quer saber como que Deus quer que nós vivamos? Então olha para Israel. Israel é o modelo. Todas as nações da terra deveriam olhar para a relação dele com Israel e copiar as instruções que ele deu e viver de acordo com elas. Todos os povos da terra. Aí não tem esse negócio, não, mas na minha religião não é assim. Religião realmente não é, né? Mas nos ensinos da Torá, aquilo que Deus passou para o seu povo é para o mundo inteiro. Só existe uma maneira de você ter conexão com o Deus de Israel. É através das leis que ele deu para o próprio povo dele, para aqueles que querem ser povo dele, Israel. Não tem como você ser povo de Deus sem as leis de Deus. Não tem como você servir a Deus sem obedecer a Torá. Não tem como você adotar um código de conduta religiosa qualquer, inventada em concílio, e pensar que vai servir a Deus, porque você não tem condição de fazer isso. Nós não temos. Temos que entrar pelo caminho que ele mesmo estabeleceu. Então,
Israel é a nação modelo. Isso implica viver um padrão visível de justiça, misericórdia e santidade. Então, irmãos, você quer servir a Deus de verdade? Então você precisa adotar um padrão visível de justiça, de misericórdia e de santidade. E qual é esse padrão? Aquilo que está na Torá, aquilo que Deus passou como padrão para Israel e para as nações. Porque aquilo que Deus entregou na Torá foi para o mundo inteiro. As nações deveriam olhar e falar assim, não, existe um Deus, e este Deus é o Deus de Israel. Eles são o povo de Deus. Deus declara que eles são o povo, então eu quero aprender a viver como eles. Eu quero adotar as regras que o Deus deles passou para eles, para mim, para minha vida, para minha família. As nações deveriam pensar assim. No Talmud, Yormá 86a, vemos que o comportamento de Israel pode santificar ou profanar o nome de Deus diante do mundo. Então, olha bem, essa particularidade do Talmud ensina, né, que o comportamento de Israel pode santificar ou profanar o nome de Deus entre as nações, diante das nações. Infelizmente, o Israel atual, como nação, né, não serve de modelo. Mas o Israel bíblico, que a Torá ensina, que mostra, este sim serve de modelo. Precisa, quando enquadrado dentro dos ensinos da Torá. Então, meu amado e querido irmão, eu fico por aqui com o ensinamento de hoje, né? Eu fico por aqui com a instrução de hoje. Na próxima oportunidade, reiniciaremos, né? Aqui, este terceiro shiur, onde vamos falar sobre santidade, que é do chá, no cotidiano. É algo que a Torá, ela pede. É algo que foi entregue lá no Sinai, né, em que difere de uma religiosidade. Deus pede para nós santidade. Que o Eterno possa abençoar a você. Participe das lives sempre nos domingos, essa série, né? A partir das 19h30. Te convido a ir para o YouTube e ali você se inscrever no meu canal, Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai. Né? Deixa lá, assiste os vídeos. Tem 184 vídeos lá. Todos com ensinamentos profundos, muito importante, bíblico, dentro da configuração judaico-messiânica. Né? Deixa seu like, faça seu comentário lá nos canais, compartilhe os vídeos nos seus grupos com as pessoas. Me ajuda a disseminar a palavra do Eterno. E que Deus te abençoe de uma forma grandiosa no nome de Yeshua. Shalom, Shavuot Tov, que quer dizer uma ótima semana a todos.